olhos por um instante. Contemple o Senhor nessa hora. Contemple na beleza da santidade. Quando contemplamos, nós somos, pela sua glória, transformados na imagem do Filho. Oh Deus, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Digno de honra, digno de glória. Desfrutamos da tua vida, desfrutamos do teu filho. Desfrutamos a glória do Senhor, Deus, esse culto. Oh Jesus, é santo e poderoso, digno de toda honra, de toda glória. Maravilhoso tu és, santo tu és. Oh Jesus, não há outro como o Senhor. Somente o Senhor é maravilhoso. Por isso nós te rendemos graças nessa noite, te rendemos graças nessa noite. Oh Deus, confiamos no teu amor, confiamos na tua bondade, confiamos no teu perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Repita a oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu confio no teu amor. Por isso, eu consagro a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a ti. Diga: Jesus, o Senhor é o nosso convidado especial. Diga: Senhor Jesus, tenhas a liberdade de fluir e se manifestar nas nossas vidas, a ponto de sairmos daqui completamente transformados para a glória de Deus. Aleluia. Você que pode aplaudir bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém, irmãos? O Senhor é bom. A presença de Deus, quando nós nos expomos à presença de Deus, nós somos por ela transformados. Ninguém que tem um contato com a presença de Deus permanece a mesma pessoa. Todos aqueles que desfrutam da presença, todos aqueles que olham para Ele, são de alguma forma transformados. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos, porque existe glória dispensada a nós. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar aí por um instante? Eu acho que não sei. Para acabar. Travou. Travou. Vou usar aí. Esse aqui. Vou usar esse aqui para poder gastar. Vou usar esse travado atrás. Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse para os irmãos, nós vamos ministrando para vocês esses dias, falando a respeito de prosperidade, dízimo, de vida financeira. E nós vamos dar continuidade hoje falando um pouco sobre algumas questões naturais da nossa vida financeira e alguns princípios espirituais que nós temos que aplicar. Eu falei que ia concluir esse culto, mas vou usar mais um culto ainda no domingo que vem para nós falarmos a respeito do dízimo no tempo do Novo Testamento, dízimo na graça. Eu queria poder aplicar e lançar a mão aqui de mais alguns princípios espirituais e naturais a respeito dessa questão financeira, a respeito dessa questão da prosperidade. No próximo domingo, se Deus me ajudar em nome do Senhor, nós vamos concluir falando sobre a questão do dízimo no Novo Testamento, amém? Então, como eu falei, nós vamos estar recolhendo a oferta e o dízimo no final do culto. Então você que vai dizimar e ofertar, prepare para você fazer isso no final do culto, amém? Pegue a sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 1.
João capítulo 6, versículo 1. Nós vamos fazer a leitura de João capítulo 6, versículo 1 até o versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Perdi a aposta. Já apostei que ela não ia deixar essa água aqui hoje. Perdi. Vou nem falar o valor para você não espantar. João capítulo 6, versículo 1. Muito obrigado, meu irmão, pela água. O texto diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Grava bem isso aqui. Jesus sabia muito bem o que ele estava prestes a fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Grava isso. Distribuiu para todo mundo, até o nível, até o máximo que eles queriam. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim pois fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Aleluia. Feche seus olhos aí. Espírito de Deus, dê-nos sabedoria, dê-nos revelação, dê-nos entendimento, para que possamos ser ministrados pela Tua Palavra e por ela conduzido, ó Deus, na nossa vida diária, na nossa vida financeira. Espírito de Deus, traz revelação, livra todo e qualquer espírito de confusão, de desordem, que a Tua presença possa ser liberada aqui nessa ministração, que a Tua vida possa fluir em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dividir essa mensagem hoje em 2 partes. Eu quero poder lançar a mão de alguns princípios naturais desse texto, e também quero lançar a mão de alguns princípios espirituais. No primeiro momento eu quero falar para você o que um pregador de autoajuda diria. Geralmente quem prega autoajuda sempre diz para as pessoas o que elas podem e o que elas precisam fazer. E em seguida eu quero poder também falar do que o Evangelho fez, não do que você pode fazer, mas do que o Evangelho pode fazer com você. Então presta atenção. O culto passado, o culto anterior, eu falei para você sobre teologia da prosperidade, teologia da pobreza, e falei também sobre mordomia. A teologia da prosperidade ela vai para um lado que faz barganha. Isso é algo que é real, é uma realidade do nosso meio, não na nossa igreja, mas a vida cristã. Se você pegar, tem muitas pessoas que são barganhadores. Algumas pessoas vieram para Jesus, receberam do Senhor uma promessa de que iriam ficar ricos. E tem gente que serve a Deus com essa intenção, com esse coração, de
que o Senhor vai fazê-lo rico, mas se ele contribuir. Então, a teologia da prosperidade ela é difundida nesse princípio, o princípio da barganha. A teologia da pobreza ela vai numa outra vertente. A teologia da pobreza diz que você não precisa ter bens materiais para ser abençoado por Deus. Em linhas gerais, a teologia da pobreza diz que quanto mais pobre você é, mais a bênção de Deus vem sobre a sua vida. E aqui ninguém quer ser pobre, né, irmãos? Ninguém quer ser pobre, graças a Deus. Nós temos uma igreja próspera, abundante, enriquecida, com toda sorte de bênçãos. Amém? Então a teologia da pobreza ela é difundida nessa questão. Então Deus só abençoa os pobres. Alguns falam que o reino é o reino dos pobres. E aí quem é pobre se apodera do reino. Isso é uma teologia, uma crença que é completamente equivocada e errada. E nós temos também a teologia da mordomia, que é o que eu acredito. Eu pego as coisas boas da teologia da prosperidade, as coisas boas da teologia da pobreza. Então, forma-se a teologia da mordomia. Mas a teologia da mordomia, ela vem no conceito de que eu sou mordomo de tudo aquilo que o Senhor me deu. Uma das coisas que nós podemos atestar isso é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o Senhor distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Quem recebeu 5 multiplicou, quem recebeu 2 multiplicou, quem recebeu 1 não multiplicou. Então, presta atenção, o que aconteceu com aquele que tinha 1? Foi tirado dele e foi dado para aquele que tem mais, porque ele não soube valorizar aquilo que Deus havia entregado para ele. Presta atenção. Se você não sabe valorizar aquilo que Deus te entregou, por que Deus te daria mais? Não faz sentido. Deus só vai dar para você a medida da sua capacidade. Pastor, mas eu não recebi talento algum. Você recebeu. A Bíblia diz que todos receberam talento, ao menos um. Todos têm talento. A questão é, o que você tem feito com os talentos que você tem recebido? O que você tem feito com aquilo que você tem recebido de Deus? E é importante nós sabermos não somente administrar aquela 10ª parte que nós entramos, que nós vamos falar mais fundo disso no próximo culto. É importante nós aprendermos a administrar não simplesmente a 10ª parte, mas como também os 90% que nos restam. Porque a fidelidade não está relacionada se você dá os 10% ou não. Isso não mostra que você é fiel. O que mostra a fidelidade é o que você faz com os outros 90%. Porque você está administrando uma riqueza que é do Senhor. Ele te deu para você administrar. Então nós precisamos entender isso. E hoje eu queria poder lançar mão de alguns princípios. E eu queria usar o mesmo texto da multiplicação dos pães e dos peixes aqui, para lançar alguns princípios que são naturais. Eu quero dizer para você o que você precisa fazer hoje, de forma natural para a sua vida financeira. Não quero poder aprofundar nisso, até porque isso não é algo que é uma especialidade minha. Eu ensino e prego o Evangelho, né? Existem outras pessoas que vão saber te instruir muito mais com a educação financeira. Mas eu quero te dar alguns princípios aqui, que eles são importantes, que nós podemos aprender com o texto. O primeiro princípio que nós podemos aprender, esse texto aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, está lá no versículo 9. A primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar a nossa necessidade. Antes de nós resolvermos qualquer coisa, seja lá um problema financeiro ou qualquer outra área da nossa vida, nós precisamos avaliar o tamanho do problema. Tem muitas pessoas que pecam e erram por não avaliar o tamanho do problema. O versículo 9 diz assim, ó, projeta aí o versículo 9, João capítulo 6, versículo 9. O texto diz, versículo 9: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, um dos princípios que nós podemos aprender aqui com André, porque André, diante daquela situação, havia ali uma grande multidão de pessoas para ele alimentar. André, ele avalia. Qual que é a avaliação dele? Nós temos 5 pães e nós temos 2 peixinhos. Será que vai dar para todo mundo? Então, o princípio natural que nós temos que aprender é exatamente isso. Você tem que avaliar aquilo que você tem nas suas mãos.
avaliar o tamanho do seu problema. Entende? André, ele soube avaliar o tamanho do problema, ele fez as contas. Mas não basta simplesmente avaliar o tamanho do problema. Você precisa então avaliar os recursos que você tem. Porque o problema aqui estava lançado, o problema aqui já estava feito. Qual que era o problema? Existia 5.000 homens para ser alimentados. Os estudiosos dizem que não era, quando a Bíblia fala de 5.000 homens, ela está falando de um número literal. Os estudiosos acreditam que entre mulheres e crianças ali, existia cerca de 20.000 pessoas. Então o problema era real. Existia 20.000 pessoas para serem alimentadas. O Senhor Jesus não queria liberar esse povo. O Senhor Jesus queria alimentar aquele povo. Então André, ele faz uma avaliação do problema. Além dele avaliar o problema, ele avalia os seus recursos. De forma natural ele fala: nós temos apenas 5 pães, 2 peixes, para 20.000 pessoas é impossível alimentar. Então, na nossa vida financeira, querido, nós temos que avaliar o tamanho do nosso problema. Mas nós também precisamos avaliar o tamanho dos nossos recursos. Entende? Tem muitas pessoas que erram, isso aí. Tem muitas pessoas que entram, se enveredam por um caminho de dívidas, por um caminho torto, justamente por não avaliar o tamanho dos seus recursos, por não contar os seus recursos. Ou seja, eles saem fazendo dívidas que não conseguem pagar, que são acima do seu salário, acima daquilo que ele pode receber. Qual que é o problema disso? Você vai ter problema lá na frente, e a conta uma hora chega. Então o primeiro princípio que nós podemos aprender, que é um princípio natural, nós precisamos avaliar a necessidade. A segunda coisa que nós precisamos aprender é ser prevenidos. Está lá no versículo 9. Versículo 9, vou ler para você novamente. O texto diz: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para esse tanto de gente? Ou seja, havia 20.000 pessoas naquele lugar. Só existia um rapaz que estava precavido, que estava prevenido. Ele tinha lá os recursos. Ele tinha os 5 pães, ele tinha os 2 peixes. Ele tinha o que comer. Ou seja, no meio daquela multidão, tinha um que estava prevenido. No tempo da crise, quem é que prospera? No tempo da crise, quem é que avança? No tempo da crise, quem é que tem os recursos? É aquele que é prevenido. Ele consegue prever o que vai acontecer. Então, era de se esperar um tempo de recessão no mundo inteiro, pela crise que enfrentamos da pandemia. Era de se esperar. Mas a questão é, será que estamos prevenidos? Será que conseguimos prever lá atrás que iríamos passar por esse tempo e então guardar, conservar recursos para quando viesse o tempo da escassez, a gente então sobrevivesse com aquele mantimento que nós de certa forma guardamos? Nessa ocasião só tinha aquele rapaz que estava prevenido. Então, querido, a crise financeira, eu quero falar para você que ela é um fato na vida de todo mundo. Você vai passar por crise financeira, você vai passar por problema financeiro. Às vezes, quando você é adolescente, você tem preocupação com isso. Seus pais pagam tudo para você, você tem escola paga, você tem a faculdade de todo jeito, tá tudo. Mas quando você vai crescendo, amadurecendo, você vai perceber que você vai passar pelo período da crise financeira. Você precisa passar. Você precisa passar pelo período da crise. Porque isso é que vai gerar em você maturidade. Isso é que vai gerar em você crescimento. Isso é que vai despertar em você um conhecimento, uma sede por conhecimento, uma busca por aprender a lidar com a sua vida financeira. Eu já falei para você que os problemas que existem hoje, sejam lá eles um problema com o filho, um problema com o cônjuge, ou um problema financeiro, está na ignorância. Então, por que existem muitos problemas entre os casais, conflitos constantes, que não tem fim? É porque existe algo sobre vida conjugal que o casal não sabe.
Existe algo, coisas de relacionamento a dois que o casal não sabe. Aí eles ficam lá brigando, conflito nas mesmas coisas. É que existe algo que você não sabe. Qual que é o conselho? Vá aprender. Busque um especialista, busque ouvir pessoas, busque ouvir pastores que falam, que são especialistas nesse assunto. Entende? Você vai ser instruído. Por que existem problemas com os filhos? Por que os pais, boa parte deles, não sabem educar os seus filhos, não sabem dar direções, não sabem dar conselhos? Porque existe algo sobre a criação de filhos que você não sabe. Você que é pai, você já leu quantos livros sobre a criação de filhos? Quantos? Pastor, o senhor está me confrontando? Estou. Pastor, os meus filhos são terríveis, não vão para a igreja, não acompanham, não querem participar. Pois é. Quantos livros de criação de filhos você já leu? Se está tendo problema é porque existe algo sobre criação de filhos que você não sabe. Na vida financeira é a mesma coisa. Entra ano e sai ano a mesma pendenga, a mesma dificuldade na área financeira. Por que não avança? Porque existe alguma coisa sobre vida financeira que você não sabe. Quantos livros de vida financeira você já leu? Pastor, você está me confrontando? Estou mais uma vez. Como que você quer que as suas finanças estejam em ordem, sendo que você não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com finanças? Então nós precisamos ser prevenidos, assim como assim como esse rapaz, que a Bíblia não fala o nome dele. Ele estava prevenido no tempo da crise. Ele estava posicionado, tinha os 5 pães e os 2 peixes. Era o único entre a multidão que tinha o que comer, só ele. Terceiro princípio natural: seja econômico. João capítulo 6, versículo 12. O texto diz assim: quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que o que, meus irmãos? Recolhei-os. João capítulo 6, versículo 12. Recolhei os pedaços que o quê? Que sobraram. Jesus estava preocupado ou não com o desperdício? É lógico que ele estava. A multiplicação aconteceu, sobrou muita coisa? Sobrou, mas não é porque sobrou que agora vai ter que desperdiçar. O problema de muitas pessoas é que elas são esbanjadores. Entende? Qual que é o problema daqueles que têm uma mentalidade mediana, mentalidade pobre? Ele tem um certo recurso financeiro, qual que é a primeira coisa que ele faz? Eu tenho dinheiro no bolso, então gastar. Afinal de contas, eu sou ser humano. Ele não consegue ser econômico. Porque tem um pouquinho, ele já quer sair fazendo uma série de coisas, se enveredando numa série de dívidas. Né? Se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é de parcela. Né? Fala em parcela, não quer nem saber o valor não, quer saber em quantas parcelas divide. Mas vai nessa, né? Parcelinha. Irmãos, eu já me endividei com parcelinhas. Eu já me endividei com parcelinhas. Não, é pequenininha. Não, vou comprar isso aqui. Não, R$50 da parcela. Não, 99 não. Aí vamos ir. Quando é festa, aquele bolo de parcela. Aí você não sabe como é que você vai pagar. É um problema. Então eu tive que buscar conhecimento para vencer isso. Então nós precisamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Ele estava atento. Ó, recolha tudo e não deixe sobrar nada. Não deixe desperdiçar nada. É ruim quando alguma coisa vence na geladeira. É ou não é? Você que é o mantenedor, você que é o provedor da casa, é ruim quando você vê uma coisa, uma fruta perdendo, uma fruta que apodreceu, um Danone que venceu na geladeira, desperdiçou, jogou fora. É terrível. Né? Sempre quando tem desperdício lá em casa, eu sempre fico pra fora e falo: olha, tem gente lá na África passando fome e está desperdiçando tudo. Tá jogando fora. Tem que ser apelativo, né? Apela para as crianças lá da África. 4 princípios natural. Aprenda a compartilhar o que você tem, querido. O que você tem precisa ser compartilhado. Tudo que você compartilha é como um bumerangue. O bumerangue, você joga ele, o que acontece? Em algum momento ele volta para você.
Quando você compartilha o que você tem, deixa eu te ensinar um segredo. Quando você compartilha o que você tem, você amarra essa pessoa a você. Quando você ajusta as outras pessoas, você amarra essas pessoas a você com corda de amor. Entende? No dia que você estiver precisando de algo, quem que você acha que vai te ajudar? Aquela pessoa que você ajudou. Entende? Tem um texto aí, tem uma frase que eles colocam em ponto de ônibus, que generosidade gera generosidade. É verdade. Se você é generoso comigo, eu vou ser generoso com você. A vida é um bumerangue, a vida é assim. Entende? Se você me presta um dinheiro, em algum momento eu vou emprestar dinheiro para você. Se você me ajuda hoje, em algum momento eu vou te ajudar. Porque fica aquela sensação de dívida, não é verdade? Fica aquela sensação assim de que... Mas não é aquela dívida que te tira a paz. É um negócio que... aquela pessoa me ajudou, eu preciso contribuir. Eu preciso abençoar essa pessoa também. Eu preciso ajudar essa pessoa. Então, esse é o quarto princípio. Aprenda a compartilhar o que você tem. Já imaginou se aquele rapaz falou: não, vou dar meus 5 pães, meus 2 peixes para alimentar esse tanto de gente, estou fora, vou comer sozinho. Já pensou? Todo mundo estava com problema ali. Mas ele aprendeu a compartilhar com Deus. O quinto princípio natural está lá no versículo 10. Versículo 10 diz assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. O texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, vai dizer que eles se assentaram em grupos de 50 e 100. O quinto princípio que nós podemos aprender com esse texto é o princípio da organização. Não existe prosperidade sem organização. Não existe crescimento sem organização. Pastor, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ter muito dinheiro, eu quero abrir negócio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas calma aí, você já parou para se organizar? Você já parou para fazer planejamento? Porque o que o Senhor realizou aqui antes do milagre? A Bíblia ela é tão impressionante porque ela se atenta aos detalhes. O autor aqui de João, e é o próprio João, ele vai se atentar aos detalhes. Ele fala que Jesus botou o povo para sentar. Marcos vai dizer que botou o povo para sentar de 50 em 100. Por quê? Porque ele estava prestes a fazer um milagre. Como que ele iria alimentar esse tanto de gente se o povo não tivesse organizado? Olha a bagunça que seria. Imagina só, 20.000 pessoas, tudo faminto, tudo querendo comer, menino chorando, a mulher querendo pegar comida para os filhos. Mas o que o Senhor Jesus, ele já previu tudo isso. Ele falou: para esse negócio funcionar, tem que ter organização. O que ele fez? Faz um grupinho aqui de 50, faz outro aqui de 100, faz outro de 50, vai fazendo um grupo de 50. Quando todo mundo estiver pronto, aí eu vou mandar um milagre. Aí o milagre vem. Sabe por que você não prospera? O Senhor está só esperando você se organizar. Então, organiza a estrutura primeiro, que a prosperidade é certa que vem. Porque se a prosperidade vir e o ambiente estiver bagunçado, a prosperidade vai te engolir, meu filho. A prosperidade vai acabar com você. O que foi? Você ficou calado? Sexto e último, não desperdice. Sei que isso é muito parecido com o princípio que eu falei antes, mas você precisa se atentar às pequenas coisas. O Senhor Jesus não deixou de desperdiçar nada. Sobrou 12 pedaços, 12 cestos. O que ele fez? Deu um para cada cesto, para não desperdiçar nada. Não é porque você tem muito que você tem que desperdiçar. Se você tem muito, ou aprenda a administrar o que você tem, ou então ajude outras pessoas, abençoe outras pessoas. Isso aqui, irmão, são 6 pontos, 6 princípios naturais que você pode usar para ajudar a sua vida financeira, ajudar a colocar em ordem. Tudo que eu falei aqui para você é bíblico, sim ou não? 6 pontos, é bíblico. Não está na Bíblia? Eu não falei o que você precisa, você tem que se organizar, você tem que ser prevenido, você não pode desperdiçar.
Tudo isso é muito bom e é bíblico, só que autoajuda. E eu quero usar agora o mesmo texto e eu quero falar para você o que o Evangelho faz com você, não desprezando os princípios naturais que nós acabamos de falar, mas é dando ênfase naquilo que o Evangelho faz e não naquilo que nós podemos fazer. Os irmãos entendem? O mesmo texto, João capítulo 6, é o que nós vamos usar agora para falar sobre esses princípios espirituais. O texto diz assim: depois destas coisas, o texto começa dizendo depois destas coisas, ou seja, isso significa que existe alguma conexão com alguns outros acontecimentos. Então, toda vez que a Bíblia vai falar sobre isso, quando ela usa justamente essa palavra depois dessas coisas, é porque alguma coisa aconteceu antes. O que aconteceu antes? Se você pegar o capítulo 3, precisa projetar, mas no capítulo 3 nós vemos a história de Nicodemos, né? Jesus falando para ele sobre o novo nascimento, que era necessário nascer de novo. O capítulo 4 nós temos a história da mulher samaritana, Jesus falando para ela que ela tinha que provar da água da vida. No capítulo 5 nós vemos lá a cura do paralítico, lá no tanque de Betesda. O anjo vinha, movia as águas, o primeiro que caía era curado. Então o que Jesus está falando? Que depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. O que ele estava querendo dizer? É que depois de você provar do novo nascimento, depois de você provar da água da vida, depois de você ser endireitado no seu caminhar ali no tanque de Betesda, que você recebe a cura, você pode vir a passar por um tempo de crise. Você pode vir a passar por um tempo de problemas financeiros. Você pode vir passar por um tempo de escassez. É fato que você vai passar por isso. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus, depois dessas coisas, ele atravessou o mar da Galileia e subiu no monte. Ele atravessou o mar. O que representa o mar, irmãos? O mar aponta para aquilo que é natural, é o símbolo do mundo, é o símbolo do mundo caído, é o mar, é a água parada. Ele não fez a multiplicação dos pães e dos peixes ali na beira da praia, ele subiu no monte. Agora, o subir no monte tem uma aplicação espiritual também. Jesus ele não usa a cabeça do Senhor Jesus, é uma cabeça que está no alto. Ele olha as coisas de cima, né? Ele aprende primeiro a revelação do Senhor. Os maiores acontecimentos que nós temos, que são fantásticos na Bíblia, aconteceram em cima do monte, porque é no monte que nós temos a revelação do Senhor. Como que você vai aprender a se organizar sendo que você não tem a revelação do Senhor antes? Sendo que você não tem uma direção clara do Espírito no seu coração? Aí o texto continua dizendo que a Páscoa dos judeus estava próxima. O que representa a Páscoa? A Páscoa era o cordeiro que havia sido assado para o povo comer. Era uma festa. O povo de Israel gostava de comemorar, gostava de muita festa. Quem gosta de festa aí, levanta a mão. O churrasco é festa, né, irmão? Luiz, tá demorando a gente fazer um churrasquinho. O churrasco é festa, a célula é uma festa, uma comunhão é uma festa, tudo é uma festa. Então a gente precisa festejar. O povo de Deus festejava. Festejavam o que? A Páscoa. A Páscoa eles assavam o cordeiro e comiam. Se você olhar para cada livro da Bíblia, você vai perceber que eles apontam. A Páscoa aqui é o desfrute do cordeiro. Nós precisamos aprender a desfrutar do cordeiro. A Páscoa aponta para isso. Entende? Após a crise, sempre vai haver o cordeiro de Deus para o nosso suprimento. Fique em paz, você não vai passar por privações, porque o cordeiro de Deus está sendo dispensado, liberado, disponível para você. Amém? Para te prover. O livro de Mateus vai mostrar Jesus como rei, Marcos vai mostrar Jesus como servo, João vai mostrar Jesus como filho de Deus, Lucas vai mostrar Jesus como filho do homem. Então tudo na Bíblia ela tem um significado espiritual. Eu não estou falando para você o que você tem que fazer, o que você pode fazer.
Estou falando que o Senhor Jesus já fez. O Cordeiro está liberado, a provisão é completa, está tudo disponível para você. Agora você precisa de apropriar. Mas até para apropriar você precisa ser conhecedor. Não tem como você se apropriar, Paulo, da herança que Deus te deu se você não conhece a herança. Isso é forte. Você só pode se apropriar daquilo que você conhece. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Você só pode se apropriar daquilo que você conhece. Como que você se apropria da riqueza que Ele te deu, sendo que você não conhece a herança que Ele deixou? Então, a apropriação, ela passa pelo conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento do que Ele realizou, do que Ele fez. Mas esse conhecimento não é um conhecimento meramente natural. É um conhecimento adquirido no Espírito. É um conhecimento espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer que as coisas de Deus para os homens naturais, elas lhes são loucura. Porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Tem coisa que eu falo para você aqui que você consegue absorver. Mas tem coisas que se um ímpio vir aqui dentro e ele ouvir, ele não consegue absorver. Porque o Espírito não foi vivificado. E as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Por que há uma compreensão da palavra aqui? Por parte sua. Por que você compreende a palavra? Por que você consegue ter olhos espirituais? Porque você tem um Espírito. E as coisas, elas são discernidas ao seu Espírito. Então, uma vez que você recebe essa revelação do seu Espírito, presta atenção, a revelação que você recebe, ela não é revelação que acontece na mente primeiro. Presta atenção nisso, querido. Dando uma aula de pulsão, aula de curso de maturidade para você. As coisas de Deus, elas não são recebidas diretamente na mente. Elas são dadas ao seu Espírito. É o Espírito que testifica com o Espírito que você é filho. Então elas são adquiridas, e principalmente a revelação, ela é adquirida no Espírito. As revelações que você adquire no Espírito, elas são dirigidas, elas são transferidas para a sua mente. Aí que você começa então a entender. Entende? Agora, uma pessoa que tem somente uma mente natural e ela recebe uma coisa espiritual, ela não vai compreender. Por quê? Porque ela não tem a mente espiritual para compreender. Não adianta. A Bíblia fala que os deuses deste século cegou-lhes os entendimentos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Só que você tem a mente do Senhor. Você recebe a revelação e você absorve isso de forma espiritual. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, presta atenção, 2 Coríntios 8, 9, projeta para mim, rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que ele está falando, conhecer o quê? 2 Coríntios 8, 9. Perdão, eu falei 8, 5? Falei 8, 9, né? Irmão, você me perdoa porque o Covid eu acho que me deu uma... Eu estou até tomando um ginkgo biloba aí. O trem está tão difícil que até eu esqueço de tomar um remédio que eu comprei, pá. Então, as pessoas, rapaz, tão novo deles. Dê a paciência aí que a gente vai evoluindo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que ele fala, conheça a graça. Que graça que é essa? Que ele mesmo, sendo rico, se fez o quê? Por amor a quem? Então você precisa conhecer. Como que você conhece? Você conhece por meio da sua mente? Quem não tem uma mente espiritual e lê isso aqui, ele fica como? Tenta explicar isso para quem tem uma mente natural. Ele não vai entender. É difícil até para você entender quando eu falo para você, ei, você já foi enriquecido, você já é rico. É difícil até para você entender isso. Pastor, mas eu sou pobre, olha a minha conta, estou sem dinheiro, meu salário é pequeno. Porque ele condiciona a riqueza dele com o tanto que ele tem na conta. Aí mata a revelação, velho. Acaba com a revelação. Prosperidade não é a questão de poder aquisitivo. Prosperidade é a questão de mentalidade. Grava isso aí, pelo amor de Deus, escreve. Prosperidade é uma questão de mente. Você não é próspero porque você tem muito dinheiro, ou porque você tem um carro bom, ou porque você tem um poder aquisitivo muito bom. Você é próspero porque a sua mente é próspera.
Então, às vezes, quando nós ensinamos isso aqui, as pessoas, isso é muito simplista. O Senhor Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Mas a realidade não é essa, o pastor sabe. Olha a minha condição. Meu Deus, é uma luta. Não dou conta nem de colocar gasolina na moto para ir para o serviço durante a semana. A luta que é. Está vendo tanto que ele joga a revelação lá fora? Ele ouve isso aqui dia de domingo, que ele é enriquecido, aí na segunda-feira ele começa a reclamar. O pastor fala lá na igreja que a gente é enriquecido, não sou nada. Tem uma casa boa, tem um carro bom, não tem isso, não tem dinheiro, não posso sair para onde eu quero. Aí ele começa a chamar a miséria, ele começa a chamar a pobreza. Você atrai o que você fala, você atrai o que você pensa, meu filho. Então não condicione a sua prosperidade com o tanto que você tem. Condicione a sua prosperidade com a mente aberta que você tem, com a revelação que o Senhor já te deu de que você já foi enriquecido. Diga amém por isso. Aí quando você começa a declarar que você é enriquecido, o que acontece? Você começa a se conectar com pessoas. Vem uma ideia, você abre um negócio, abre um empreendimento, sua mente está fresca, a mente de Cristo. Aí você começa a fazer isso, começa a prosperar. Só que quando começar a prosperar, não acha que você é um bom, não acha que você é alguma coisa. Sempre se lembra que foi o Senhor que te deu. Que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. João capítulo 6, versículo 5. Vou te falar uma questão muito séria sobre autoajuda. João capítulo 6, versículo 5. Aleluia. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o quê? Jesus ficou preocupado. A multidão estava lá para ser alimentada. Jesus vira para o discípulo e fala: onde que a gente vai comprar pão para alimentar esse povo? Será que Jesus estava preocupado? Será que o dinheiro vai dar? Será que o recurso vai dar? Será que a provisão vai vir? Bíblia explica, existe algo que a gente ensina, a gente aprende no seminário, no pastoral, é o princípio da Bíblia, que explica a própria Bíblia. A Bíblia não precisa de defesa, ela já é a sua própria defesa. O próprio texto explica, olha o que diz o seguinte: mas dizia isso para o quê? Para experimentar, porque ele o quê? Bem sabia o que estava. Quando a gente fica pregando autoajuda, meu irmão, organize, planeje, seja econômico, você acaba condenando as pessoas. Você acaba se condenando e você acaba condenando as pessoas. Porque como que as pessoas vão para casa? Você ouve uma palavra de autoajuda, o que você tem que fazer, o que você pode fazer. Você vai para casa falando: rapaz, eu sou um miserável, não estou podendo fazer nada disso. No primeiro momento aqui você está vibrando, mas quando você sai, você começa a pensar naquilo, você fala: não estou podendo disso. Aí você começa a se condenar, porque você é um miserável, você não consegue. Ouve isso tantas vezes. Então, quando você prega autoajuda, num primeiro momento, querido, você não percebe, mas você está condenando até o próprio Jesus. Presta atenção nisso. Quando você prega autoajuda, quando você diz para as pessoas, quando você faz o uso do púlpito, presta atenção, isso aqui, púlpito não ficou para os pregadores, os pastores ensinarem o que o rebanho precisa fazer, não. A autoajuda sempre vai te levar a você mesmo. Púlpito ficou para ensinar a mensagem, ensinar a palavra. É o que o Evangelho pode fazer, ele fez por nós. Diferente. As igrejas hoje, fazendo uma crítica, eu sou pastor de igreja e eu sei que é ruim criticar a igreja, eu não gosto. Mas as igrejas hoje, elas estão cheias de autoajuda.
Sento numa cadeira para ouvir uma palavra, o pastor está lá dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer. Você sai de lá deprimido. Quando você prega autoajuda, você acaba condenando o próprio Senhor Jesus. Porque presta atenção, Jesus ele tinha um caixa, ele tinha um tesoureiro. Presta atenção nisso. Jesus ele tinha um tesoureiro. Por que ele não falou para Filipe fazer as contas lá, né, junto com o pessoal da tesouraria, para ver quanto que tinha em caixa para dar um alimento para todo mundo? Por que será que ele não fez isso? Afinal de contas, ele não tinha uma tesouraria, não tinha dinheiro lá na tesouraria. Será porque ele tinha a tesouraria, mas o recurso não tinha? Tinha o tesoureiro, mas não tinha dinheiro? Então, quando a gente prega autoajuda, a gente pode estar olhando para Jesus e falar: "Ih, Jesus não foi econômico." A gente olha para Jesus e fala: Jesus não se precaveu, não se preveniu, porque para alimentar a multidão não tinha, não mandou ninguém olhar se tinha dinheiro na tesouraria para dar comida para todo mundo. Então a gente pode olhar para Jesus e falar: Jesus não foi econômico, Jesus não foi organizado. Então, o problema da autoajuda é que sempre vai ter que existir um culpado. Ou o culpado é você, ou o culpado vai ser outra pessoa, vai ser alguém. Entende? Mas eu vou te falar uma coisa: tem certas coisas que o Senhor Jesus ele não faz. Primeiro, ele não pede perdão. Por que Jesus não pede perdão? Porque ele nunca errou. Quem não erra não precisa pedir perdão. Jesus não pede conselho, porque ele é o dono de toda a sabedoria e de toda a ciência. Ele não precisa de conselho. E a autoajuda prega essas peças exatamente no Senhor. Onde que nós vamos comprar os pães para se comer? Ele perguntou para André. Só que ele falou isso, mas o coração dele era de experimentar Filipe. Ele estava provando Filipe. Toda situação de crise é um tempo de provação. Todo tempo de crise, seja lá financeira, conjugal, familiar, é um tempo de provação. O Senhor precisa provar você. Foi assim com Filipe. Diante de 20 mil pessoas para alimentar, ele olha para Filipe e fala: cadê? O que tem para comer aí? Ele falou isso não é porque ele foi desorganizado, porque ele não tinha dinheiro na tesouraria. Ele falou isso porque ele estava provando no tempo da crise. Qual seria o posicionamento, a postura? Entende, querido? No tempo da crise, se você olhar aí as duas atitudes, tanto de Filipe quanto de André, você vai perceber lá no versículo 7, projeta aí para mim o versículo 7, João capítulo 6, 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? O que Filipe estava olhando? Filipe estava olhando o tamanho do problema, é grande demais. Agora o versículo 8. Olha, André. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele pergunta: mas isto, o que é para tanta gente? Ou seja, qual que era a questão de André? Ele estava olhando para o tamanho do recurso. O recurso era pequeno demais, era pouco. Tem 5 pães e 2 peixes. Então o que é isso aí para tanta gente que vai comer? Ou seja, está com os olhos no tamanho do problema, é muito grande. O outro está com os olhos no recurso, no tamanho do recurso, que é pequeno demais. E nenhum dos dois vai prosperar, vai avançar. Entende? Porque, meu querido, nós não podemos olhar para o tamanho dos nossos problemas. Nós precisamos, eu sei que parece muito clichê isso, essa frase, mas nós precisamos olhar para o tamanho do nosso Deus.
Nós somos espirituais, amém, irmãos? Nós precisamos olhar para o tamanho do nosso Deus. Tem situações que eu vivo que eu falo assim: como que eu vou resolver isso aqui, meu Deus? O que eu vou fazer para resolver isso aqui? A gente tem crise, a gente tem crise. Essas crises assim, parece que o Senhor vem para dar uma sacudida na gente. E a gente pergunta: o que nós vamos fazer para resolver isso? Mas eu quero falar para você que o milagre só acontece quando você descansa. Eu estou usando aqui o mesmo texto que eu usei para falar dos princípios naturais. João capítulo 6, versículo 10. Presta atenção. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Presta atenção nisso aqui. No princípio natural eu falei o quê? Vocês lembram? No princípio natural eu falei que você precisa se organizar. Eu falei que Jesus organizou o povo de 50, de 100, para que o milagre viesse. Agora, no princípio espiritual, eu quero dizer para você que o milagre só acontece quando você descansa. Olha o que o texto diz: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Naturalmente falando, o milagre veio porque o povo estava organizado em grupos de 50 e 100. Mas no princípio espiritual, eu quero falar para você: o milagre aconteceu porque todo mundo estava na mesma posição que Cristo estava. Cristo estava assentado, descansado, despreocupado. Sabe quando o milagre vai acontecer na sua vida? Descansa. A posição do Senhor é a nossa posição. Se Ele mandou você sentar é porque Ele já está sentado. Então, querido, descansa no Senhor. Descansar não é sinônimo de ociosidade. Tem gente que confunde. Tem gente que é crente que é criança. A gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter paciência com os crentes que são crianças. O que é um crente criança? É aquele que acha que na hora que o pastor fala que ele tem que descansar, ele fala: então vamos estar tranquilo. Ele liga o assentar-se e descansar em Deus como se fosse sinônimo de uma vida passiva. Descansar não é sinônimo de passividade. Eu quero falar para você que o tempo em que você é mais produtivo é no tempo que você está descansado. O tempo que você mais trabalha melhor é o tempo que você está descansado. É ou não é? Você que trabalha, sei lá, mexe com números o dia inteiro, usa a cabeça para fazer. Quando você está descansado, você flui melhor, suas ideias fluem melhor. Deve trabalhar cansado. Então, descansar aqui não é sinônimo de passividade. O descanso, na verdade, é a proatividade, confiando naquele que já descansou. Se ele descansou, você pode descansar também. E por isso que agora você pode render no seu trabalho. Você está ativo para trabalhar. Ô, irmãos, para entender isso aqui precisa de muita maturidade. Precisa de muita maturidade, viu, Francisco? Para compreender isso aqui. Tem gente que ouve isso aqui e fala: não, agora estou tranquilo. Aí ele começa a viver a vida passiva. Aí a vida passiva começa a virar uma vida terrível. E ele tem coragem de falar: não, o pastor falou lá na igreja que tem que descansar. Terrível isso. Esse é o crente infantil. Esse não vai ser arrebatado, amém? O arrebatado é aquele que está maduro. Quem está maduro é que vai ser arrebatado. Estava falando com os irmãos na célula que o trigo, quando ele está maduro, acontece duas coisas. Primeiro, as suas raízes soltam, ele não está preso a essas coisas desse mundo. Segundo, quando o trigo está maduro, ele se curva, ele se dobra. Quem vai ser arrebatado? É o trigo que está maduro. Ele não está fixado, as suas raízes não estão fixadas nas coisas desse mundo. E ele se dobra, ele é dependente do Senhor Jesus. E esse ele vai ser arrebatado. Naquele dia o Senhor vai passar a sua força espiritual e vai colher todos aqueles que estão maduros. Quem vai ficar aqui? Os imaturos, os crianças na fé. É aquele que acha que descansar é ficar parado sem fazer nada. E esse vai ficar aqui naquele dia. Eita, pastor.
Fala isso não. Versículo 3, projeta aí. Versículo 3, volta lá um pouquinho. Versículo 11, perdão. Versículo 11. Versículo 11 diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. Jesus começou a distribuir. Como se ele estivesse perguntando: quer mais? Está com fome ainda? Não, está aqui, tem mais. Mas é interessante que eu já falei isso aqui tantas vezes para você, mas eu não canso de falar. A gratidão sempre antecede um milagre. Presta atenção nisso. A gratidão sempre vai anteceder o milagre. Existe uma questão, existe uma sequência que é básica, que você precisa aprender. Essa questão da gratidão é uma das coisas que elas são fundamentais na nossa vida cristã, porque ela tem o poder de multiplicar o pão. Ela tem o poder de multiplicar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Porque, presta atenção na sequência. Quando não há gratidão, vai acontecer um negócio que é chamado de vitimização. Quando você não é grato, você se torna vítima. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando você não é grato, você se torna vítima. Alguém não me ajudou, me ofendeu, não falou comigo. Não, o pastor não fala comigo, o pastor não pega na minha mão. Ele começa a se vitimizar. Porque o ingrato sempre vai ser vítima. Ele é vítima de alguma coisa. Entende? Agora, o grato é diferente. O grato, ele se sente privilegiado. Não tem vitimização com ele. Ele se sente privilegiado. Ele se sente privilegiado em participar de uma igreja, ele se sente privilegiado em participar de uma célula, ele se sente privilegiado em fazer parte dessa igreja, ele se sente privilegiado em ter um pastor que tem, ele se sente privilegiado. Agora, quando ele é ingrato, ele começa a se vitimizar. O irmão não fala comigo. O líder me trata direito. Olha o jeito que fala comigo. Não, o pastor não me visita. Não, o pastor parece que só tem um grupinho da célula dele. Aí começa a virar vítima. Irmãos, pelo amor de Deus, seja grato por tudo que você tem. A gratidão vai gerar em você privilégios. Vai te colocar nessa posição. Essa é a maneira como você tem que encarar as coisas. Não se veja como vítima. Se veja como alguém que é privilegiado. Amém, meus irmãos? Então, eu decidi na minha vida que eu vou agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer circunstância, eu vou agradecer a Deus. Quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é sentar na beira da minha cama e eu agradeço o Senhor. Está bem sonolento ainda, às vezes as palavras saem bagunçadas, mas eu agradeço o Senhor pelo dia que Ele me deu, mais uma oportunidade que Ele me deu, pelo privilégio que é de ser quem eu sou, fazer o que eu faço, de ter o que eu tenho. Eu agradeço a Deus, porque a gratidão ela sempre vai gerar milagres na sua vida. Agora, ingrato não, ingrato você não vai vir provando de milagre, não vai. Você pode olhar na vida das pessoas, você pode fazer a experiência. Sempre olhe para aquelas pessoas que estão avançando, estão crescendo, estão prosperando. Olhe para a vida dessas pessoas, para você ver uma amostragem. Olhe para essas pessoas. Crescem, prosperam, que avançam, que não têm dificuldade. Quando você começa a conhecer essas pessoas de mais perto, você vai perceber quando essas pessoas têm um coração grato. São gratas. Elas têm tudo, mas elas vivem como se não tivessem. Possuem muitas coisas, mas vivem como se não tivessem. São gratos ao Senhor. Não são presos às coisas deste mundo.
Então, meu conselho para você: seja grato. Seja grato com a sua vida financeira. Seja grato, mas não seja acomodado. Não fique satisfeito, não se acomode em ter apenas o necessário. Porque tem gente que quando tem o necessário, ele se acomoda. Ele fala, não, eu tenho o que comer, o que vestir, eu estou alegre. É como Paulo, né? Eu tenho o que comer, o que vestir, eu estou alegre. Ele nem analisa o contexto em que Paulo falou isso. Eu tenho o que comer, o que vestir, eu estou contente. Ou seja, ele quer ser suprido apenas na sua necessidade. Mas eu quero falar para você, o Senhor não quer suprir apenas a sua necessidade, Ele quer satisfazer todos os desejos do seu coração. Todos os desejos do seu coração. Todos os desejos do seu coração, o Senhor quer satisfazer. Grava isso, tenha isso como revelação da sua vida. Tem gente que ele se contenta. Ele vive aquela vida regrada a vida inteira. Ele não tem dificuldade financeira, ele não tem problemas financeiros, mas a vida dele é regrada, é limitada. Ele não pode, né, pode tirar um dinheiro para comer uma pizza ali e sair com a esposa. Não falta, não pode. A vida é limitada. O Senhor não tem essa vida para você. A vida que Ele tem é uma vida abundante. Abundante. É chegar no posto de gasolina, né, como diz aí o irmão, chegar no posto de gasolina, não perguntar quanto que é o litro da gasolina, não. É só chegar lá, não pode encher o tanque. Irmão, que a gasolina está bom, o preço que está chegando. Mas sei o que ele fazer prosperar. Entende? Eu sei que a prosperidade, eu falo para você, ela é uma questão de mente. Presta atenção nisso, a prosperidade é uma questão de mente, mas ela se materializa em recurso financeiro. Para trazer um equilíbrio para você. A prosperidade é questão de mente, mas ela se materializa na questão financeira, no seu poder aquisitivo, nos seus bens materiais. A materialização da prosperidade sempre vai ser os bens materiais. Sempre vai ser o que você possui. E o Senhor quer te fazer prosperar. O Senhor quer que você ande na melhor roupa, o Senhor quer que você ande no bom carro, o Senhor quer que você tenha uma boa casa, o Senhor quer que você tenha uma boa família, bons filhos. Ele quer te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar nessa noite. Traga para mim o gasofilácio alguém, por favor. Eu precisava falar para você sobre lançar esses pilares naturais, mas eu precisava também lançar esses pilares espirituais, porque na semana que vem eu quero estar ministrando para você sobre o dízimo. Muitos irmãos que às vezes têm dificuldade com o dízimo. Quando eu falo dificuldade com o dízimo, não estou falando de dificuldade em dizimar, mas é a dificuldade de compreensão. Porque é o seguinte, eu passo da premissa o seguinte: se não dizia é porque tem alguma dificuldade, algum mau entendimento, alguma crença errada. E eu quero poder corrigir, lançar o Evangelho para que você compreenda o que é o dízimo de fato. O que é o dízimo segundo a Bíblia de fato. Eu quero poder falar, ensinar no domingo que vem. Mas hoje eu precisei lançar esses pilares naturais espirituais para que você compreenda que a autoajuda não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é o conhecimento da graça. E Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que nós fôssemos enriquecidos nele. Amém? Projetem para mim um dízimo, porque tempo atrás o povo falava que a marca da besta era um cartão de crédito. Depois, mais um tempo, falaram que a marca da besta era um código de barra. Depois começaram a falar que era um QR Code. Mas isso não é a marca da besta, não, é a marca da prosperidade, né? Você que vai dizimar por meios digitais, você pode estar aí o QR Code, dizimar e ofertar, fica à vontade. Você que vai fazer o seu dízimo de sua oferta, você pode colocar aqui no gasofilácio, mas antes eu queria orar por você, bem? Você pode estender as suas mãos assim, como se você estivesse recebendo de Deus. Eu queria
orar pela sua vida e declarar prosperidade abundante no céu sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um aqui. Senhor, eu não conheço o coração deles, mas o Senhor os conhece. Ó Deus, o coração deles está completamente desprendido das coisas dessa terra. Eles não estão preocupados, ó Deus, se o Senhor vai ou não supri-los. Que essa preocupação não venha fazer parte da vida deles, mas que eles possam crer que eles serão supridos em Deus. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que a prosperidade possa vir sobre eles, que a mentalidade aberta possa ser derramada sobre a vida deles, que o coração generoso possa fazer parte da vida deles. Eu oro nessa noite, ó Deus, eu quero declarar, e aqui deste lugar, ó Deus, sairão pessoas prósperas, abençoadas, pessoas que, ó Deus, não estão presos às coisas dessa terra, não estão presos às riquezas deste mundo, mas estão completamente desprendidos das coisas terrenas. Não amam, ó Deus, o dinheiro, mas que amam a sua obra. Eu declaro, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus, multiplica cada semente que está sendo lançada neste lugar. Multiplica na vida deles, ó Deus, em forma de prosperidade abundante. E que o Senhor possa recompensá-los, ó Deus, com o fruto da generosidade do coração deles. Não pela quantidade, não pelo valor, mas é pelo quanto eles são generosos. É isso que eu oro, Deus, declarando no nome de Jesus. Faz infinitamente mais na vida de cada um deles. Meu desejo é que prosperem, avancem, cresçam em tudo, e desfrutem de tudo que o Senhor tem para eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você que vai dizimar a oferta da igreja, mas faça isso. Você que vai depositar no gasofilaço, fique à vontade em nome de Jesus. Toca demais, hein? Aleluia. Essas nossas você vamos declarar essa canção para a gente encerrar. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Da manseira a diga que sou aleluia, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém e amém. Que o Senhor te dê uma semana disruptiva, uma semana de mentalidade aberta. Que o Senhor te abençoe e te prospere.